Hoje, novamente, estamos aqui, então, gravando mais uma temporada do podcast Pediatria em Foco, comigo, Cibele. Eu, Michele. E eu, Juliana. E a nossa convidada, Fabiola. Então, eu gostaria que tu te apresentasse, comentasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, com quem tu trabalha. E depois a gente vai trazer o nosso tópico hoje, que ele é um pouco tenso, muitas vezes, eu acredito, né? Mas ele é extremamente essencial hoje em dia, que é a nossa saúde mental desde a infância. Fala um pouquinho, então, com a gente, Fabiola. Prazer. Então, eu sou a Fabiola, psicóloga, especialista em infância, adolescência e família, mestre em psicologia clínica e diretora do Espaço Don Quixote. Trabalho, então, antes de ser psicóloga, eu fui professora por 10 anos, trabalhei em sala de aula e depois comecei a querer ver mais de perto cada uma das crianças e cada um dos adolescentes na individualidade para poder entender eles um pouquinho melhor, né? E eu acho que é isso, né? Então, é o que a gente vem sempre falando aqui, que é essa individualidade. Então, trazendo isso aqui, dentro desse olhar atento para aquela criança, para aquele adolescente, aquele pré-adolescente, o que a gente tem que estar atento quanto à saúde mental deles, né? Eu acredito que todos nós somos uma geração de ansiosos e a gente está criando uma geração de pessoas ansiosas. Então, como a gente pode controlar isso ou trazer mais bem-estar para essa criança, para esse adolescente? Como tu tem visto isso dentro do teu espaço? Porque eu acho que vocês lidam com todo tipo de diagnóstico, ou outros nem diagnóstico tem, ou o beabá do dia a dia ali, que é só uma criança ansiosa, né? Só entre aspas, né? Porque isso é bem prejudicial, né? Então, o que a gente pode, enquanto profissionais ou enquanto família, fazer pelas nossas crianças? Uma pergunta bem importante, né? Porque às vezes eu percebo que os pais perdem o timing, né? Do que é normal da faixa etária e daquilo que está passando, de que não é mais normal, né? Então, o quanto é importante estar atento a essa criança, né? Estar próximo dessa criança, desse adolescente, para poder entender como é que ele tá vendo o mundo e percebendo o mundo, né? Porque às vezes a gente vê o problema diante de um pedido de socorro já, que é fazendo tudo errado, as notas baixaram na escola, está batendo nos colegas, mas às vezes eles estão mais quietos, introspectivos, não estão falando tanto, não saem das telas e a gente acha que isso é da fase, isso é natural, né? Então, o quanto é importante estar muito próximo para ver a mudança de comportamento e poder pensar e conversar um pouquinho, e estudar um pouquinho se isso é daquela fase ou não. Porque hoje eu às vezes vejo pais assim, de crianças com 6 anos dizendo é a adolescência, né? Não, a adolescência não é com 6 anos, né? Ai, mas é da fase, é assim. Então, parece que tudo fica mais natural e não é bem assim, né? Muitas vezes existe um sofrimento por trás, existe um pedido de socorro, um pedido de atenção, e o quanto é importante isso. Eu acho que normalizar este sofrimento mental, eu acho que é muito prejudicial, inclusive entre nós adultos, né? Normalizar que tu anda muito pra baixo, que tu não anda bem, não é legal. Então, a criança, ela vai nos mostrar ou com agressividade ou se isolando. O adolescente, acredito que o principal seja o isolamento, né? Ou até mesmo drogas. Então, e aí, como consertar isso lá adiante é muito mais complexo do que tu prevenir isso ou no primeiro sinal tu agir. E aí a gente entra também na questão do preconceito, né? A gente ainda enfrenta hoje um preconceito quanto a uma terapia, ou quanto a ir ao psicólogo, ou buscar um auxílio. E muitas vezes a dificuldade é maior do pai do que da criança. Eles gostam, porque mais alguém que tá conversando com eles, quer entender eles, ouve eles, né? É uma pessoa que tá ali pra ouvir eles. Então, eu acho que nós pais, às vezes assim, errei, falhei. Isso. Né? Aquele atestado de, eu falhei, por isso que ela está indo na terapia, por isso como que se fosse o luto desse filho ideal, né? Eu imagino que comigo não vai acontecer. Exato. Eu imagino que muitas vezes olho lá e é o filho do outro, então, e quando acontece com o meu, então eu falhei, mas na verdade não é bem assim, né? Sim, todos falhamos, e o quanto é importante a gente trabalhar no aqui e agora, porque eu sempre digo que o sofrimento e as dificuldades, eles vão sendo colocados na nossa mochilinha, né? Se a gente não trabalha eles. E aí, quando a gente vai pra vida adulta
com uma mochila muito carregada, tudo fica muito mais difícil. Quando a gente vai aos poucos, né, tirando da mochila aquilo que tá pesado demais, ou não nos serve mais, ou não é pra nós, a gente chega numa vida adulta fazendo escolhas muito mais saudáveis. Escolhas de relacionamentos, escolhas de profissão, escolhas de amizade. E tudo isso é muito mais fácil se a gente trabalha lá na infância ou na adolescência, porque são os primeiros grupos na escola e ser deixado de lado, e todo mundo é deixado de lado em algum momento, né, no recreio, na brincadeira, seja quando eu ouço o meu primeiro fora, o meu primeiro não lá numa escolha de um relacionamento, e se eu trabalho isso, eu vou pra vida adulta com uma autoestima melhor, de uma forma diferente. Mas eu percebo que os pais hoje, eles tentam evitar o sofrimento dos filhos. Desde bebê, né? O bebê não pode chorar, a criança pequena não pode cair, então ela não pode trepar nas coisas que ela não deve cair. E evitando esse excesso de proteção, vai deixando os sinais e vai postergando ele enfrentar o não, ele enfrentar o que ele não consegue, o que ele não é perfeito. A gente não quer ver quem a gente ama sofrer, né? Se a gente pudesse botar num potinho uma redoma de vidro, assim, pra não sofrer, seria... A gente evitando, mas ele vai vir. Alguma coisa vai vir, e eu acho que é o jeito de como a gente vai lidar com aquilo que vai fortalecer a criança, pensando, né, que vai refletir em toda a vida dela, né? Sim, e o quanto são doses homeopáticas de sofrimento que vão nos preparando, né? Porque se eu não faço esse enfrentamento... O sofrimento vem muito mais forte. Muito mais forte. Eu vejo os pais muito angustiados, como se, então, meu filho ficou de lado no recreio, eu vou tirar satisfações com a professora, eu vou mandar no grupo do WhatsApp pras mães o que pode ser feito. E, na verdade, o quanto é importante, muitas vezes, o dar tempo ao tempo, o perceber, o conversar, o instrumentalizar essa criança e esse adolescente a ele mesmo resolver as situações. O permitir que ele descubra o que aconteceu, como ele deve agir, porque se tu vai lá e age por ele, quando ele for adulto e receber um não no emprego do chefe, enfim, como é que ele vai reagir a isso? Então tu não tá protegendo, tu só tá enrolando ali pra sofrer muito mais lá adiante, né? Então, e ele não vai saber lidar, ele não vai saber agir perante aquilo ali, e seja alguma questão cognitiva, uma questão de sentimento, ou até mesmo motora. Como eu trabalho com a parte motora, é isso, assim, aquele excesso de proteção, cara, ele vai cair, ele não vai se quebrar se cair da própria altura, e daí ele vai descobrir como na próxima vez ele cair botando a mãozinha pra não dar de focinho no chão, entendeu? Então é importante ele cair, né? Ele tem que cair, gente. Então a gente, claro, não vai fazer isso na beira de um penhasco, né? Mas vai fazer isso no chão da sala. Deixa a criança no chão da sala livre brincando. E aí tu dá aquela liberdade assistida. Tu tá ali, né, observando. Começou a ficar perigoso, eu vou entrar. E eu acho que é isso, né, Fabiola? Essa saúde mental é isso. Tu vai dar uma liberdade assistida, né? Isso. Tu vai observando e vai permitindo ele ter acesso a determinadas coisas, outras não, pra conseguir proteger ele sem limitar ou coordenar tudo, né? Isso, até porque... Não criamos numa redoma de vidro, né? Como vocês disseram agora há pouco. Ao mesmo tempo também, muitas vezes, enquanto pai e enquanto mãe, eu consegui ter coragem de remar um pouquinho contra a maré quando eu acredito que é aquilo, né? Então não é porque todos os coleguinhas já têm o celular que eu vou dar o celular, porque só o meu filho não tem, né? Aquela velha máxima, tu não é todo mundo, né? Que os pais falam e que é disso mesmo, né? Então conseguir também vendo as tuas convicções, né? E trabalhando isso com o teu filho, isso dá muita segurança, porque à medida que alguém me coloca o limite, alguém me diz o que eu não posso e o que eu posso, eu não preciso ficar tão ansioso, né? Agora, se ninguém está me dizendo, eu me sinto muito sozinho, né? Porque sou eu que vou até onde eu quero. E é isso que gera, muitas vezes, essa ansiedade tão grande. Porque os números mostram hoje que a gente tem crianças, pré-adolescentes e adolescentes mais ansiosos do que nunca, e mais deprimidos do que nunca,
né? Então, claro que a gente atribui um tanto disso ao uso dos smartphones, a gente atribui a muitas vezes ao uso dos smartphones por parte dos pais, né? E esse olhar menos atento, a gente atribui a várias outras questões. E o quanto, na verdade, é essa sensação de estar me sentindo sozinho e de que eu que tenho que ver até onde eu posso ir. E a criança e o adolescente não estão prontos para isso. Eles não sabem, né? Eles não têm maturidade para saber, né? Porque é tudo tão novo para eles. Eles não têm como saber isso se a gente não orientar eles, né? Que eu vejo muito que os pais não querem ser chatos, né? É que os pais querem ser amigos. E os pais querem ser amigos e aquela figura de referência. Só que o amigo não vai te dizer um não, não vai te educar. E claro, eu acho que é bem importante os pais serem próximos dos filhos, como amigos, mas não se confundindo com um amigo, porque tu tem que dar educação. Sim. Então, e a educação também é dar um limite. E a gente vai, muitas vezes, do 8 pro 80, né? Nos nossos modelos. Então, tive um pai muito autoritário, eu quero Então, ser uma mãe muito legal, né? E o segredo sempre é o meio termo, né? O segredo sempre. Hoje a questão também da educação positiva que acabou, talvez, um pouco se perdendo, né? E virando uma educação permissiva. E aí se confunde muito esse conceito, né, da educação positiva com realmente o tu nunca falar não, e tu nunca deixar a criança chorar ou a criança se frustrar. Sim. Eu acho que a frase que eu mais digo lá em casa é: filha, eu sei que eu sou chata, eu sou uma mãe chata, mas é pro teu bem, porque eu quero que lá no futuro tu saiba fazer as coisas sem te prejudicar tanto. Então eu tenho que ser chata agora, pra lá no futuro tu entender o porquê que eu fui chata. E aí eu acho que tu vai me achar bem legal quando ela fica: mãe, tu é chata. É que tu escolhe, né? Se tu vai ser chata agora há poucos anos, ali, tipo, 20 anos, vamos botar aí, 20 anos chata, pro resto da vida do teu filho tu ser legal, porque tu educou, porque tu fez tudo que vai ser importante pro resto da vida dele. Ou tu vai ser muito legal durante 20 anos, ele vai passar o resto da vida reclamando de ti, porque tu não deu limite pra ele, porque no meu caso, nunca levou ele no dentista, daí quando ele chorava, tu levava ele embora, tu não deixava o dentista tratar a cárie, né, tu foi muito legal aqueles 20 anos, e o resto da tua vida, teu filho vai te espraguejar por que tu não tomou essa atitude por ele. Porque é isso, a gente vai ter que tomar decisões. E são bem difíceis algumas, mas qual é o trabalho de pai e mãe? Por isso que é tão importante poder pensar que necessita de uma disponibilidade, né? Sim, Gigante. E essa disponibilidade, ela não tem assim... Bom, é hoje, não é amanhã, então agora, enfim, né? Bateu 10 anos, bateu 12 anos, eu não preciso mais. É uma disponibilidade diferente. Eu gosto de dizer que criar filho é como jogar videogame. Quando a gente tá craque, muda a fase. Isso. Né? Então parece que são totalmente diferentes, né? E o quanto é importante estar muito atento a isso, porque muda a fase, mudam os desafios, né? E aí, exatamente isso, né? Mudou. Não, agora ele já é grande, ele pode se virar sozinho. Como assim? O que ele pode... Ok, algumas coisas ele pode se virar sozinho, mas outras não, né? Então, tu pode deixar, né, algumas coisas... não preciso mais ir na reunião da escola. Não é bem assim. Eu preciso estar entendendo o que tá rolando com essa criança, com esse adolescente. Eu acho que é isso, né? Exatamente. Porque, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar uma autonomia. Ele precisa conseguir, aos poucos, se virar sozinho. Porque, senão, ele vai ter uma sensação de que ele não consegue nada. Ou que alguém sempre vai resolver por ele, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo até quando pode ir de novo, né? O que ele já consegue, o que ele ainda não consegue, né? E isso é estar junto, e isso é estar próximo, né? Então, quando a gente fala de saúde mental de criança e adolescente, a gente fala de vínculo também, né? A gente fala de ter pessoas próximas com quem a criança e o adolescente sente que pode contar no momento do desespero, porque vão haver momentos de desespero, né? E ele poder pensar que tem alguém ali para dar o colo, que tem alguém ali para amparar, que tem alguém ali para dar bronca, na verdade, se tem a certeza, então, né, de que não importa o que acontecer, eu tenho alguém. E aí é mais fácil. Não significa que não vai sofrer, não significa que não vai passar por momentos muito difíceis, né? Mas
tem alguém ali pra ajudar. Eu acho que entrou em alta esse assunto muito com aquela série Adolescência, que era, né, mostrou exatamente isso, né? A família estava ali, porém não estava tão presente, não participava. Então, a solidão, né, traz muito prejuízo, independente da idade que a gente esteja. A solidão não é prazerosa, né? Então, tu precisa saber que tu tem um porto seguro. E é um grande desafio, né? Desde que... eu acabo trazendo o tema, porque desde que os smartphones entraram na vida das pessoas, né? Porque eu trabalho 24 horas por dia, então eu levo pro restaurante, eu levo... E é um desafio não porque a criança tá usando, porque a família... Os pais estão usando, né? Estão trabalhando ali, estão muitas vezes num outro lugar e não ali. E o quanto é importante a gente se desconectar das outras coisas e estar ali por inteiro, né, com o meu filho, fazendo algo que talvez ele até reclamou que não queria antes, mas depois ele vai gostar, né, e muitas vezes na adolescência eles vão dizer que não, né, eles vão dizer que não querem sair, eles vão dizer que não querem estar contigo, que não querem jantar contigo, mas eles querem, né, e mesmo que eles façam cara feia, não significa que eles não estão gostando, né? E o quanto, de novo, estar presente, promover esses momentos, vai se construindo esse vínculo, né? Porque eu vejo que às vezes os pais lá na vida adulta reclamam que o filho não vem no feriado, que o filho não vem visitar, né? Mas quando é que isso foi construído? Naquele feriado tu tava inteiro ali pra ele também, né? Assim como fica o cuidado que cada um tem que ter consigo mesmo, e sim, mas à medida que eu tenho um filho nas diferentes etapas, eu tenho alguém ali que depende de mim. Então, claro que vão ter momentos que vão ser meus, que eu vou me cuidar e eu tenho que estar bem pra cuidar do meu filho, né? Mas ao mesmo tempo, o tempo passa muito rápido, né? Então, daqui a pouco tu acorda e tu não tem mais uma criança em casa, tu não tem mais uma adolescente em casa. E aí tu querer vivenciar o que tu não vivenciou naquele momento, constrói mais esse vínculo da mesma forma, né? E assim como tu não constrói o vínculo, tu não ajuda ele nas questões que agora podem estar, né, transparecendo mais, né? Então, é mais fácil tu ir construindo o vínculo e construindo a forma como ele vai reagir às coisas aos poucos, do que do nada tu, vou parar minha vida agora, vou ficar em função dele, só porque ele tá no fundo do poço, porque é muito difícil. Só que é muito difícil tu retomar esse relacionamento, tu buscar lá atrás. E é uma coisa bem comum que a gente vê no consultório, assim, que os pais estão tentando e aí te vem várias demandas de chupeta, de mamadeira. Tá, mas de onde é que tá vindo isso, né? Como que a gente chegou aqui? Por que até agora a gente não trabalhou? Por que até agora a gente não fez nada? Né? Tava tudo bem, tá, mas não tá tudo bem. Essa criança tá crescendo e continua dependendo do objeto de apego. Ela precisa estar pegada nos humanos, não em objetos. Ela precisa ter segurança, ela precisa ter, né? E é difícil, é doação o tempo inteiro, mas... Não é fácil, né? Eu acho que criar filho é muito difícil, é o serviço mais difícil do mundo. Não inventar nada mais difícil que criar um ser humano. E é 24 horas do teu dia dele. Tu não tô dizendo que tu tem que estar disponível a ele, mas tu está disponível a ele 24 horas do dia. Porque se acontecer alguma coisa, tu vai estar ali pra ele. Por mais que tu esteja te cuidando, tu tem que estar cuidando dele. Então, ter filho é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que as pessoas têm que pensar isso antes de ter o filho, e depois que tiveram o filho. Não, ok, eu fiz o filho, agora vamos lá, né? Vou dar um jeito de estar presente, de fazer minimamente. A gente sabe que ninguém vai conseguir 24 horas participar de tudo, mas tu tem que estar saudável. Também, exato. Aí eu quero colocar esse outro ponto, ótimo, porque aí, é isso aí. Tu vê também muitas mães, enfim, ou muitas famílias, que aí eu brinco que na escola existem às vezes os pais meteoros e os pais helicópteros, né? Os pais meteoros, eles aparecem no final do ano pra fazer pressão na escola, porque tem que passar. E é só. Os helicópteros ficam girando em torno dos filhos os dias inteiros. Então, eles levam o trabalho atrasado na escola, porque o filho esqueceu em casa não sei quantas vezes na semana. A criança esqueceu a lancheira, ela leva o lanche correndo não sei quantas vezes, né? A tarde dela é organizar a semana seguinte, que é comemorativa, porque o filho tem que estar, né, com o melhor trabalho da escola, com a melhor roupa da festa junina, com o melhor... Isso também não é saudável, né? Isso também cobra que a criança seja perfeita, isso, né?
eu acho que pais muito perfeitos também, e pais também que nunca erram, ou criança que nunca viu seu pai chorar ou esbravejar, ou alguma coisa assim, também te cobra uma perfeição, né? Vem se cobrando muito daí. Sim, e aí também gera uma angústia. Gera uma angústia, É o exato, equilíbrio. porque tu tem... Porque tu tem aquela imagem da mãe ou do pai perfeito, e aí o que tu precisa ser o filho perfeito? E o quanto é angustiante aí pra essa família se o filho não foi bem em alguma coisa, porque é o meu único projeto ali. Eu só Né? tenho isso aqui. Então é uma pressão tão grande que o meu. Que bom, os filhos são projetos de vida da gente, os mais importantes, né? Claro. Mas é tão importante ter outros, e não significa que seja o trabalho, para alguns mas são outros projetos, porque aí a minha pressão, ela não fica em cima de um ponto. Diminui um pouco a pressão sobre a criança, né? Porque sim, vai ter um momento que meu filho vai estar mal, vai ter um momento que daqui a pouco ele vai mal na escola, que ele não foi aplaudido pelos colegas em determinada situação, e vai ser mais fácil ele passar por isso, se tu, enquanto mãe, enquanto pai, não ficar tão angustiado com isso. Então, hoje eu percebo que os pais ficam piores com as situações do que os filhos. Pro filho tá bem, ele até esqueceu. Já foi. Mas pro pai e pra mãe, aquele luto segue por semanas, né? Tu normalizar, daqui a pouco... Eu vejo muito isso... Vejo nas redes sociais, assim, também muito de falar... o meu filho não foi convidado pra tal festinha... e aí se cria um super away em função disso, né? E claro, acho errado excluir uma criança, toda a turminha foi convidada a excluir uma, acho super errado. Mas, bom, enfim, vamos lidar com o fato de que aconteceu, como a gente talvez vai ter que encarar isso pra criança daqui a pouco normalizar que ela foi excluída e que o problema não está com ela. Porque senão ela vai crescer achando que o problema é ela, e isso vai afetar toda a autoestima dela. E às vezes ela não vai se dar conta que o problema de autoestima dela e de relacionamentos no futuro dela veio todo de uma coisa da construção da infância, né? Sim, a questão de saber agir com a rejeição, saber agir com o não, né? É desde lá da barriga, na real. Sim. Na verdade, eu acredito muito nisso, assim, né? Eu acho que desde a tua gestação, assim, tudo isso vai pesar nessa criança. E aí, hoje, eu acho que o problema maior são as redes sociais. Como tu falou, postou lá. Por que tu vai postar que teu filho não foi convidado e vai criticar? Tu e vai aí o outro vai avaliar, a criança esse tipo de coisa pra todo mundo saber que ele não vai. Então, assim, eu acho que essa exposição excessiva, tanto do que ele faz de perfeito do quanto ele faz de ruim, não é legal, né? Porque tu tá expondo ele a uma avaliação, a alguém, né, pensando, o meu faz isso, o meu não faz isso, o meu é melhor nisso. Então já gera uma competitividade. Eu acho que as próprias escolas, dependendo o tipo de escola, o projeto pedagógico, enfim, a proposta pedagógica, eu acho que direcionam também isso, né, Fabio? Eu acho que já começa a incentivar uma competitividade à perfeição. Desde lá da escolinha, às vezes, né? Tipo, educação infantil, eles já estão focando, né? Esse caminhou, esse engatinhou, esse tirou a fralda, esse não sei o quê. E aí? Às vezes eu não acho nem só que seja a escola. Eu acho que isso é muito coisa de pai e mãe também. De o meu filho caminhou antes, tá desenvolvida nisso, do que... E os pais chegam antes. Eles chegam no consultório, né, gurias, dizendo assim, eu queria ver contigo porque o meu sobrinho fez tal coisa e o meu filho ainda não fez, e eles têm 1 semana de diferença. Eu vejo que o fulano faz, o meu não faz, ou o fulano não faz, o meu faz, olha só. Ninguém vai ganhar medalha, gente. Se esse aqui tá ruim, a gente vai correr atrás, vamos ver onde é que a gente vai, e esse aqui que bom. Não vai precisar de ajuda pra isso, vai precisar de outra coisa, com certeza. Mas eu acho que tudo isso vem de uma mudança de cultura, né? Porque há anos atrás, se a criança não fazia, é porque faltava ela fazer um pouco mais. Pronto, né? Então, olha aqui, filho, tu não fez estudo, foi mal na prova, vai estudar mais, tu não foi bom. Aí começou a se trabalhar muito a ideia da participação dos pais. E sim, super importante, né? Qual é a contribuição disso? Mas eu vejo que hoje também teve uma inversão quase que completa de que parece que então qualquer coisa que o meu filho
não tenha dado conta ou não tenha feito, também eu não fui uma boa mãe o bastante, né? Então, se ele for se a minha filha for a melhor na apresentação de balé, eu sou uma mãe melhor. Não, ela só é melhor no balé. Tu não vai ganhar uma medalha. Ela não é a melhor filha, ela não é a melhor pessoa do mundo. E tu não é a melhor mãe. E tu não é a melhor mãe, ela só foi bem na Melhor daquela turma, dentro daquela bolha ali. Mas hoje eu vejo uma preocupação, então as crianças elas não são colocadas nas atividades extras pra se divertir, né? Ou pra desenvolver habilidades. É pra ser o melhor no futebol, no os pais quase entram, Mas né? as escolas entraram nessa. Eu fui procurar balé, minha filha tem 3 anos. Ai, porque o nosso método... Oi, ela tem 3 anos. Não, que daí os pais não podem ficar aqui dentro porque atrapalha ela. Amor, eu não quero que ela vá pro Bolshoi ano que vem. Eu quero que ela se divirta, que ela faça uma atividade física, porque é isso. Eu quero que ela tenha consciência do corpinho dela, que ela goste. Se ela não gostar, a gente vai trocar pra outra coisa. Meu Deus, que difícil. E tu vê os pais muitas vezes em volta. A minha filha tinha um campeonato, na outra semana a escola teve que mandar um e-mail pedindo pros pais não começarem a xingar ou treinar os filhos de fora na torcida, que isso atrapalhava. Porque aí os pais ficam mais angustiados com as crianças de que ele tem que dar o saque perfeito. Crianças de 9 anos. Meu Deus. Né? Então, assim, cadê o espaço pra diversão, pro lúdico, né? Então, eu acho que essa necessidade dos pais também de mostrarem os seus filhos como troféus, né? De serem bons pais atrapalha muito, né? Porque não tem espaço pro humano. Então, assim, muitas vezes eu chego lá e faço a cobrança só, eu nem acompanho o processo, ou eu acompanho demais e invado o espaço, e não tem espaço pra ele ser criança, pra ele ser adolescente, pra ele errar. Né? Porque criança erra, adolescente erra, adulto erra. E isso, então, eu percebo que isso gera uma ansiedade muito grande também. Né? É que o pai e a mãe perfeito, eles não têm filho. Exatamente. Né? E aí fica assim, mas eu errei. Ok, vamos trabalhar com o que a gente tem agora, daqui pra frente. Vamos melhorar aqui, vamos lá, vamos organizar pra cá, vamos procurar ajuda aqui. Mas não adianta tu ficar lá e também não dá pra cobrar a perfeição da criança. As pessoas querem muita independência de uma criança tão pequena que depende da gente. E aí tu vai gerando vários transtornos em várias áreas. Eu acho que é um discernimento emocional, né? Uma maturidade emocional que não vai ter, porque a gente mesmo não tem. Então... Ai, não pode chorar. Por quê? É criança. Eu também tenho vontade de chorar às vezes e ninguém vai brigar comigo se eu chorar porque eu sou adulta. Todo mundo acha lindo adulto chorando. Nossa, um homem que chora, que lindo. Ai, o menino pode chorar, ele tem que ser machão. O menino às vezes tá com 4, 5 anos, ele tá com medo. Por que ele não pode chorar? Qual que é o problema? E não é só a questão emocional. Acho que as pessoas têm que entender que é uma questão neurológica, uma questão física, entende? Não é maduro o sistema, ponto. Ele não está maduro. E vai demorar muito tempo física. pra Não é assim, ele é imaturo. E sim, ele é imaturo, porque ainda... E tá tudo bem. Ele ainda fisicamente, fisiologicamente, ele ainda não está maduro. Não estamos falando que ele é imaturo só emocional. Ele é imaturo porque ainda não está formado o cérebro dele, as conexões não estão formadas, e aí a gente precisa de tempo para isso acontecer, e a gente precisa auxiliar esse processo. A gente precisa dar suporte. E, inclusive, a gente diz que a pseudomaturidade, ela é um risco, né? Aquela criança madura demais, né? Ela é muito adulta. Por que uma criança isso não é saudável. Em algum outro momento mais à frente vai explodir também, né? Então, o quanto a gente também poder se dar conta disso é importante. E o quanto se tem interagido cada vez menos, uma interação de verdade. Isso é um risco, isso prejudica a saúde mental da criança, do adolescente e do adulto, né? Porque à medida que eu interajo menos, né? Seja na brincadeira livre, seja criando a brincadeira ali sozinho, seja indo na casa do meu amigo, seja dormindo e experimentando dormir na casa do meu amigo, sentado numa conversa de bar, né? Isso faz com que eu aprenda a tolerar a frustração de que o outro também vai falar, que ele vai dizer uma coisa que eu não gostei. E aí o que acontece hoje? Com tanto medo da vida real,
né? Com tanto medo do cotidiano, a gente isola. Então, a gente não deixa na casa do amigo porque o que vai acontecer? Não vai brincar no parque porque o que vai acontecer? Não sobe na árvore porque vai cair. Em contraponto, a gente libera, né? Via a internet ali, a gente libera, e onde o risco muitas vezes é maior ainda, né? Então, brincar no parquinho sozinho é um grande risco, mas passar pelo YouTube e ver tudo que tá ali não é arriscado. Né? E o quanto isso é prejudicial, porque as pessoas, elas não conseguem mais interagir, né? E aí, como é que tu faz um trabalho em equipe? Como é que tu vai trabalhar na vida adulta? Se tudo te deixa magoadíssimo, né? Se uma crítica te esvai, né? Então, claro que é mais fácil eu jogar no videogame, que se eu perdi, eu desligo e eu acabei, e eu não tenho que me haver com o outro que tá ali, né? Se eu jogo um jogo de tabuleiro é bem mais difícil, porque se eu sair chorando no meio, e o quanto esse treino social é fundamental, né? Então, o adolescente, ele precisa sair. Se ele não está saindo, isso é um problema, né? Mas é seguro, que bom que ele tá em casa. Ele tá embaixo do meu teto, né? Embaixo da minha asa, só que ele tá no celular com a internet aberta, né? Isso. E o tédio, eu acho que é outra coisa, sabe? Lidar com o tédio. A grande questão, né? Como se não pudesse haver Não pode, tédio. né? Tu não pode ficar com a mente vazia e sem nada pra fazer e tentar criar em cima disso, né? Tu tem que, tu tá entediado, tu tá com o celular, né? É o saber esperar, é que a gente tá numa sociedade muito imediatista, né? Então também as coisas não dão certo, um relacionamento não dá certo. Hoje os relacionamentos são bem mais descartáveis. Então também, a criança não se adaptou ali naquela escola ou naquela escolinha, tá tendo um problema, tu vai lá e troca. Tu não tenta nunca resolver o problema. E às vezes eu até acho que dependendo da situação, claro, o melhor é trocar, óbvio. Sim. Tá, mas vamos pensar que, né, algumas situações são resolvíveis de outras formas. Mas hoje a gente tem uma cultura muito imediatista, a gente não tolera o sofrimento, então a gente também não se aprofunda nas relações. Não se aprofunda em nada, né? Se Nada, faz tudo, se fala de tudo, mas não se aprofunda em nada. Basta a gente ver lá nas redes sociais que todo mundo consegue dar palpite de absolutamente tudo. Né? Como especialista. Né? Todo mundo é especialista em comportamento infantil, todo mundo é especialista em política, todo mundo é especialista. Não se faz estudo científico na tua casa, desculpa. Você precisa ser um pouquinho maior do que isso. Né? Na minha, só que o meu filho eu criei assim. Que bom que deu certo, mas não é assim que funciona na grande maioria dos casos. Vai fazer assim, não vai funcionar com a maioria, né? Então tu tem que dar uma ajuda maior, tu tem que fazer isso aqui. E a questão do tédio é muito importante, né? Porque os próprios adultos hoje, tu não vê mais as pessoas tendo hobbies. Se tu pergunta qual é teu hobby, porque eu pego a tela. Porque eu não fico sem fazer nada. E aí, mas é que eu gosto de cantar, mas eu gosto de ler um livro, mas eu pinto, eu nunca mais pintei, né? E a criança da mesma forma. E a gente percebe que, por exemplo, uma criança que fica no tédio, ela cria. Né? Maravilhas, caixa de papelão, robô. A criança que não fica no tédio, ela não cria nada, ela precisa de tudo pronto, né? As festas infantis hoje, nem pensar em não ter uma recreadora. Como era na nossa época, junta as crianças, né? Porque não sabe, porque não tem esse momento também de brincar sozinho, né? Elas não experimentam isso, porque é sempre direcionado. Então, o quanto é importante esse momento não direcionado também pra criar, mas eu não posso. As crianças se juntam hoje para jogar no videogame, olhar o telefone. Não. As crianças todas sentadinhas ali na hora da janta, cada uma com seu celular, né? Os adultos, né? Vão no restaurante e estão falando com os outros amigos, não com os que estão ali, né? Eles estão num grupo de amigos falando com o terceiro grupo e pensando no quarto, se duvidar, né? Não tem aquela... Não interage ali. E aí, hoje em dia, com essa lei nova da proibição de celulares nas escolas, eu achei maravilhosa, sabe? Fantástico. Porque, né, obriga eles a interagirem. E se eles não interagem ainda, com o tempo eu acredito que eles venham aprender a fazer isso. Porque como eles não vão ter algo para distrair eles vão se obrigar
ou a vivenciar o tédio, que também é saudável, ou então tentar interagir com o colega, Ou né? a gente vai ver a psicopatologia, porque ela fica mascarada também, também. com o Com telefone, com o computador, porque aí, se eu não tô conseguindo interagir, eu tô ali. Então parece que eu nem quero, né? Eu não tô afim. E não aparenta que eu estou ansioso, que eu não consigo conversar com o outro, então mascara, né? Porém, também de nada adianta, né, tirar da escola, mas em casa tu tem um acesso restrito, né? Que muitas vezes tem acontecido, porque a criança, eu vejo, né, sempre questiono do uso de telas. E aí, mas daí do período que chega da escola, dependendo do horário, dependendo da idade da criança, estuda só de manhã, né? Então já não tem mais um turno intermediário, ou, enfim, então ela né, chega pra casa pra almoçar, depois do almoço ela já pega o telefone e fica até a hora de dormir. E aí aumenta os casos de bruxismo, que a gente trata, e tá um número exorbitante por causa disso. Eles estão o tempo todo na tela, eles estão o tempo todo com um hiperestímulo que não é saudável. Não é o botar energia pra fora, correr na rua, jogar um futebol, jogar um vôlei, porque na adolescência eu lembro, assim, eu jogava vôlei, eu ia em ensaio de banda, eu cantava no coral, enfim, eu tava botando minha energia pra fora, né? E aí o corpo tem que botar essa energia pra fora, ele vai botar para fora de uma forma mais patológica, se a gente não... Até porque tu tem o hiperestímulo, né, mental e um corpo parado. Exatamente. Algo vai dar errado aí, A não tem matemática, como, né? A Exato. conta não vai fechar, isso vai explodir, entendeu? E aí vai explodir como, né? Eu acredito que deva aparecer casos já de uma gastrite nervosa, né? Enfim, outras questões. E nós adultos a mesma coisa, né? Também a gente tá vivendo um mundo que tá todo mundo muito tenso, né? O corpo tá... Se normalizou também estar ansioso, se normalizou Sobrecarga. a sobrecarga, na verdade. Parece que é feio tu dizer que tu tá com um dia desocupado, né? Que tu está tranquilo, né? Que tudo bem, né? Tu não é produtivo daí, né? Tu não tá produzindo pra sociedade. Assim como a criança com a agenda super lotada, né? Segunda isso, terça isso, quatro... E o nada, né? E o tédio. descansar, e o tédio, e se jogar no sofá. Então, as crianças hoje têm uma loja de brinquedos dentro de casa, mas não brincam. Não brincam porque não tem tempo para brincar. Aquela agenda está super lotada. Não brincam porque não sabem brincar, porque não experimentam isso com o colega, nem com a família, né? Às vezes eu vejo, né, lá na clínica, os pais, então, o jogo que a criança adora jogar comigo ou com uma outra profissional, eles dão de presente. Aí eu digo, e aí, jogou? Não, tá embalado ainda. Mas por quê? Porque precisa de mais um pra jogar, né? Jogos de tabuleiro. E aí ninguém quer parar ali pra jogar o jogo naquele momento. Então não se experimenta esse social até em família. Né? E aí, uma vez um pai, eu achei fantástico, porque ele me disse, tá, Fabiola, isso de tu dizer que eu tenho que brincar com os meus filhos. E os meus pais não brincavam e tá tudo bem, né? Por que todo mundo diz tanto isso hoje? Aí eu perguntei, tu tinha irmãos? Tu tinha primos? Tu tinha vizinhos? E hoje a rede da criança é muito menor, né? Ela não tem primos, ela não tem irmãos. Na escola ela tá sentada na cadeira. Então, assim... Nós precisamos brincar mais, né? Porque nós, muitas vezes, enquanto crianças, tínhamos o amigo lá, o vizinho que corria pra nossa casa, tinha essa parceria que hoje não tem. Então, esse treino social, ele precisa existir com a família, né? Assim como a conversa com... e essa escuta, porque tu não tem o par, muitas vezes. Tu não tem alguém da mesma idade ali também pra fazer. O que era muito mais fácil há anos atrás, onde as famílias eram maiores, onde se tinha uma rede de apoio maior, onde se corria na rua sozinho e ia na casa do vizinho e jogava vôlei no meio da rua, né? Então, já que não temos isso, o que vamos ter para suprir isso? Porque socialmente a gente treina, né? A gente precisa se haver com alguém mais próximo para depois dar conta disso mais para frente, né? E interagir com todas as idades. Com todas as É idades. extremamente importante essa interação com a sua família, mas também é importante interagir com outras crianças. Com certeza. Então, a escola menos engessada, onde eles conseguem brincar livre em algum momento, eu acho muito saudável. Sim. Porque daí ali eles estão sendo efetivamente crianças, eles estão brincando. Educação infantil, né? A gente vê que as crianças da educação infantil têm agenda. 45 atividades.
E qual é o horário que ela brinca, assim, que ela consegue desenvolver se brincar? Se sujar. Isso, Vai pra areia, volta sujo, exatamente. Ótimo, tá voltando sujo, que coisa boa. E aí tu pega a mãe, eu tenho toque, o problema é teu, eu também tenho. E isso não pode ser um problema do nosso filho, né? Ele vai ter que voltar sujo, e aí o meu toque eu vou ter que esquecer, vou ter que limpar, e é isso. Lá no consultório eu brinco de que às vezes os pais, desculpa, veio direto da escola, Que bom. tá sujo, fedido. Coisa boa, adoro esse cheiro de fedido de escola, porque brincou. Que saudável. Né? Suado pro futebol, olha que maravilha. Não tava no celular a tarde inteira, tava jogando futebol. Olha que delícia. Os joelhos roxos, adoro joelho roxo, as canelas roxas, sabe? Porque significa que tava ali. Tava experimentando, né? O experimentar livre, assim, sem ser tudo de plástico, sem ser, né? O plástico me incomoda, assim, né? Tudo de plástico, né? Pra ser mais limpo e higienizável, ok, legal, mas né? Não é tudo de plástico na vida adulta também. Então, vamos cair, vamos levantar, vamos brincar, vamos sujar, vamos mexer na terra, vamos comer terra, depois a pediatra que se vire lá pra... Não, eu vou te dizer, mas assim, óbvio que tu não vai deixar a criança comer terra, mas não tem problema ela brincar, sabe? Ela, né, brinca com as unhas sujas, é tão bom isso. E na adolescência a mesma coisa, olha que legal, tu vai lá, se junta com a galera ali no, sei lá, no pátio do condomínio, ficam ali conversando, jogam uma bola, fazem alguma coisa, fazem um lanche ali meio junto, vão, sei lá, tomar um milkshake, enfim, olha que legal isso. Eu lembro que, nossa, eu tenho uma memória tão boa da minha adolescência. Foi tão legal, eu tenho amigos até hoje, os mesmos lá da época de adolescente, porque a gente tinha isso, a gente se juntava na casa de um ou na casa de outro pra fazer nada. Daqui a pouco a gente já tava inventando de fazer alguma coisa, daqui a pouco a gente já tava indo todo mundo junto pra algum lugar, e é tão legal, né? Hoje tem um isolamento, eu acho até acho que não pela um isolamento total, pela questão da internet, né? Porque tu não se junta realmente mais, daí tu combina com o colega pra eu falar contigo. Sim, eu converso pelo WhatsApp, eu faço uma videochamada pra gente jogar, né? E o quanto isso se perde, porque aí eu não tenho o outro, né? Hoje a grande moda dos pré-adolescentes e adolescentes é conversar com o ChatGPT pra saber o que eles devem fazer. Imagina. Só que o ChatGPT não dá o abraço, ele não chama a mãe pra dizer, olha, ele não tá bem, dá um colinho a mais aí, presta atenção, né? Porque então tudo fica ali na tela, só que aí a relação em si, ela é diferente, né? Porque eu estou no meu quarto, nem vendo o que eu estou comendo, né? Então a gente tem um problema de alimentação, um problema de sono, muito maior, né? Um problema de atenção, porque aquela tela, né? De postura, tudo ao mesmo tempo, porque não fomos criados pra isso, né? E pra aí se normalizou também que o adolescente se isola e que é isso mesmo. Então ele fica no quarto, ele nem sai pra comer, ele já come lá mesmo, porque ele não quer falar, ele é adolescente mesmo, então ele fica lá. E aí a gente também não reconhece, né, os sinais de que daqui a pouco é um adolescente que tá ou com uma depressão, ou que daqui a pouco é um adolescente que vai cometer um suicídio, ou que é um adolescente que vai levar uma arma pra escola, enfim. E que aumentou consideravelmente, né? As ideações suicidas, as automutilações, desde a entrada dos smartphones. Então, imagina, né? Isso as pesquisas já estão mostrando, porque é esse sentimento de solidão, né? E o quanto isso é desesperador, o quanto isso é angustiante, né? E o quanto ele, como adolescente, pré-adolescente, ele não vai saber lidar com isso. A gente não sabe lidar com a solidão. E às vezes ele vai saber? Uma única crítica desencadeia, né? Uma única crítica, uma rejeição, enfim, uma nota baixa na escola, ou uma crítica de algum colega, ou de um comentário ali ofensivo pode gerar um transtorno realmente muito grande, né? E se nós adultos ainda fazemos isso, que é jogar no Google o que é isso, e o Google nos desesperar, né? Tem os sintomas esse, a gente tem todos os diagnósticos possíveis, né? Imagina eles, porque eles já jogam ali, aí eles já entram para o grupo ali, e aí, né, daqui a pouco eu estou num grupo de deprimidos falando, e o que aparece nesse grupo de deprimidos? E aí tá todo mundo um pior do que o outro, então... a saúde vai ficando cada vez menor porque falta alguém saudável ali pra dizer o oposto. Mas aí tem tudo, né? Eu trabalho pra dar tudo, tá? Mas e atenção? É muito mais importante do que a melhor escola, a melhor roupa, a melhor festa, a melhor viagem. Sim, sem dúvida. Porque sem atenção a gente não vai sobreviver tão bem.
Agora, sem a melhor viagem, sem a melhor roupa, sem a melhor... A gente vai conseguir sobreviver. Daí vem aquele discurso do pertencimento, né? Mas é só, também tu falou antes, né? É só ele que não tem o celular, é só ele que não fez a viagem pra Disney, é só ele que não sei o que, sabe? Bom, né? Tu não é todo mundo. Eu só lembro do meu pai, assim, dizendo, ele só dizia isso, tu não é todo mundo, tu não é todo mundo. Todo mundo é muita gente. Quando ele dizia isso. Mas eu falo pra minha filha hoje, tu não é todo mundo? E porque é isso, né? Tipo, é porque tu não é todo mundo, tu precisa entender que tu é única. E pra mim, tu é única, eu tô olhando pra ti. E é isso. E não tem, mas não tem nem espaço pro desejo hoje. Os pais dão antes do filho desejar. Exato. Eu ainda não tive nenhum paciente que desejou ir pra Disney. Pais, ele já foi muito antes, porque era o desejo dos pais que não tinham ido. Entende? É um desejo de tu dar o que tu não teve, né? Exatamente. Então, mas não, ele não quer, pra ele não tem o mesmo sentido. Deixa ele querer primeiro, deixa ele desejar aquilo, Sonhar. ver como chegar naquilo que é como brinquedo, né? Esperar o Natal pra ganhar o brinquedo, planejar como ele pode juntar dinheiro pra isso, porque isso é estruturante. Mas não tem mais espaço pra isso. Mas todo mundo comprou, né? Tá com o Labubu, eu tenho que comprar, eu tenho que sair correndo na segunda-feira de tarde, porque 3 colegas tinham o Labubu. Minha filha tem que ter o Labubu na terça-feira, né? Então. Imagina, né? Ir pra lá e ela ser a única que não tem. Então. Sentimento de rejeição. E aí não tem nenhum espaço pro desejo, pra ela ver como ela vai querer, ou se ela vai querer, porque talvez depois perde a vontade, né? E o quanto isso fica forte, eu sei, porque a minha filha, esses tempos, eu não fui pra Disney ainda, né, na minha idade, a minha filha também não, e aí esses tempos nós estávamos, fazer passaporte, fazer não sei o quê, fazer visto, fizemos o visto, daí um dia nós conversando assim, ela, mãe, sabe, eu gostaria muito de ir pra Itália, né? Filha, pra Disney, não. Olha a besteira que eu tava colocando já, isso que, né? E aí, ou seja, o que é isso? Não podemos ir pra Disney? Sim, podemos, mas às vezes não é, nem foi um desejo, mas tá todo mundo indo, então eu vou também, isso, né? É o momento. Minha filha vai chegar lá e ela nunca foi pra Disney, né? Vai chegar com 15 anos e nunca foi pra Disney. E o quanto... Talvez ela queira ir pra um lugar completamente diferente, ou talvez eu precise pensar o que eu quero ir primeiro, porque ela, né, vai ter bastante tempo pra ir depois pros outros locais, né, e ela pode conhecer outros lugares que talvez ela goste até mais, mas o quanto eu percebo isso no consultório, sabe? Eu percebo com os pacientes, como é que foi as férias? Foi legal, teve isso, teve aquilo, teve aquele outro, mas alguma coisa que pra ti foi importante, porque às vezes se cria essas férias ideais, esse local ideal, que nem é o desejo da criança. Que o que ela queria era muito mais simples. Ela queria que tu sentasse e fizesse o castelinho de areia com ela. Mas claro que às vezes a tua disponibilidade pra parar um pouco e fazer o castelinho. Então eu também terceirizo, né? Como essa criança vai reagir diante de uma perda disso, né? Porque às vezes também a situação da família pode mudar, ou acontece, enfim, uma separação de pais, ou uma perda de emprego, uma diminuição de renda da família, que daqui a pouco tu não pode dar tudo aquilo que tu dava antes, e também vai ser um choque bem grande, né? Se toda a estrutura, todo o relacionamento é baseado só no consumo. Porque se for baseado no vínculo, vai ser um ajuste, mas tudo bem, vai ser, né? mas a gente porque aquela família, ela vai se divertir aqui em Tramandaí ou no Havaí, né? Agora, se for pra postar, pra botar na rede social, ou se for pra dizer que tem, ou pra mostrar que é um bom pai, aquilo tá vazio, né? E aí, aquilo gera uma angústia muito grande, porque parece que se eu não tiver aquilo, eu não tenho nada, né? E por isso que a construção do vínculo e a vivência, né? Não importa onde porque parece que assim, então... eu vou passar um dia com meu filho, o que eu vou comprar, o que eu vou levar, o que eu vou dar? A tua atenção, o teu olhar. Senta ali, se for bem criança, no chão com ele, se for um pouquinho maior, no sofá com ele, e aproveitem o momento, porque isso vai ser muito mais rico e vai ficar registrado na memória muito mais tempo do que aquilo que tu deu. E a gente às vezes não se liga e às vezes a gente não faz por mal, né? Eu lembro, tinha algumas situações ali que eu ia na minha filhada e daí eu sempre ia levar um brinquedinho, alguma coisa. Daí minha amiga disse, não é pra trazer brinquedo, porque... Senão ela sempre associa que tu vai e não é. Coisa. Aí parei. Daí agora
assim, tá, vou viajar, vou fazer alguma coisa, vai ganhar alguma coisa. Sim. Mas não aquilo ali sempre. Então, realmente, isso. vamos lá só pra brincar, ou vamos no parquinho. E não era por mal, não era por nada, mas era aquela coisa de que vou lá e eu... tipo, E a gente vê muito isso com doce, né? A avó vem e traz um docinho. Tá, mas assim, eu vou lembrar desse chocolate que eu ganhei em 1995, que a minha avó deu dia 3 de janeiro. Não, agora se a minha avó sentou comigo, brincou, minha avó cuidou de mim, me deu amor, me deu carinho, isso eu vou levar pro resto da minha vida. Agora, doce toda hora. Desculpa, tu banaliza, entendeu? Tu banaliza aquilo ali, não fica mais gostoso. Né? E o que é interessante, às vezes tu observa um grupo de crianças, né? Aí tu acha que, por exemplo, a tua filha, por não receber os presentes mega ultra powers lá, coitadinha, porque ela não tá recebendo. Muitas vezes os coleguinhas estão invejando a atenção que tu tá dando pra essa criança, porque eles não têm. E enquanto ela pode estar invejando algum presente maior, alguma ostentação. E que então, constitutivo não ter. É isso que vai fazer tu correr atrás pra ter. Porque né? olha que interessante, né? Quando tu for adulta, tu não vai ter o carro do ano todos os anos, né? Algumas pessoas têm, né? Mas não, provavelmente tu não vai ser essa pessoa, né? Tu vai ter que, mesmo que tu seja essa pessoa, tu vai ter que trabalhar para conquistar o carro do ano, né? Então tu vai ter que fazer algo para chegar naquele objetivo final. E eu acho que os nossos filhos, eles não podem ser o nosso objetivo de vida, né? A gente tem que ter como objetivo de vida fazer uma boa criação para essa criança, né? Oferecer a ela uma boa criação, eu acho, sabe? Que é um troféu, né? Tu ergue e tu mostra pra todo Tipo, exatamente, tu tem que proporcionar aquilo ali, mas ela não pode ser só ela o teu objetivo de vida. Tu tem que ter uma vida também, né? Tu tem que te dedicar ao teu hobby, ver, né? pra ela ver que olha que legal, né? A minha Eu mãe. sou importante, mas eu não sou só isso. Né? Eu não sou tudo. Eu não sou o foco da vida. Eu sou importante, mas não sou tudo. E ela se cuida, então, eu vou me cuidar. Né? Ela lê, então vou ler. Tipo, né? Também ser o exemplo, né? Eu acho que o mostrar ajuda muito mais do que o falar. Né? Sem dúvida, né? O exemplo é tudo, né? O quanto, à medida que a gente também mostra que nós nos interessamos por outras coisas e tem muitas outras coisas legais, nós mostramos pro nosso filho em que direção ele olha também, né? O que pode ser legal também, né? Porque até mesmo porque se tu estiver frustrada, vai pensar assim, eu sou o culpado, né? Porque se o objetivo de vida do pai e da mãe é só a criança, se o pai e a mãe não estão felizes, eu sou o culpado. Então tudo é culpa minha, né? Eu acho que vem muito isso, né? Hoje em dia, né? As crianças, os adolescentes, não é culpa minha, é culpa minha. Não é culpa tua. Tu se responsabiliza pela felicidade dos teus pais, né? Exatamente. E aí tu fica com uma carga bem pesada, uma carga isso grande. É muito triste, né? é muito triste. Tu bota um peso na criança que ela não... E não é esse dela. Peso vai pra vida, às vezes, né? Sem se dar conta. E às vezes os pais, claro, não fazem por mal, mas fazem sem se dar conta. Exatamente. Fabíola, tu trouxe os livros pra gente, se tu quiser. Sim, na verdade, eu trouxe A Geração Ansiosa, né? Que eu acho que esse livro foi um divisor de águas, né? Até pra decisão de retirar os smartphones das escolas, né? Foi baseado, então. Então, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, né? Eu gosto muito desse livro porque, na verdade, tem pesquisa. Porque uma coisa é o achômetro, né? Outra coisa é a pesquisa realmente, né? De quando acontece. Este é um livro que no outro podcast que a gente fez com a Ana Paula Zago, falando, né? Sobre ali os perigos das mídias sociais, enfim. Era o livro que eu tinha citado e que eu esqueci em casa. E é realmente fantástico, né? Eu não terminei ainda de ler ele, mas o quanto eu já li, eu acho que é bem importante, que uma leitura básica, né? Eu acho que para todos os educadores profissionais e também os pais. Tem um outro que eu não trouxe agora, mas lembrei o que eu gostaria o livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido. Sim. Que também é ótimo, porque são leituras para todos, né? São leitura que é uma leitura gostosa. É uma leitura mais fácil, eu acho. E que, na verdade, nos faz pensar, né? O quanto muitas vezes a gente vai seguindo modelos ou vai querendo quebrar modelos e os erros que a gente comete, né? E não por mal, né? Os pais sempre querem o melhor pros filhos. Os erros não são pensados ou premeditados, né? A gente erra tentando acertar.
E o quanto é importante, né? Ler, conversar com o outro, pensar, buscar ajuda no meio da angústia, porque é disso que somos feitos, né? Dessa troca, mas não a troca comparativa, o teu fez, o meu tenho que fazer também, né? Ou muitas vezes a ajuda rápida do Google, porque isso só gera mais angústia e mais ansiedade, né? Então esse tempo que a gente se debruça, por exemplo, num livro que tu não lê num dia só e não tá lá um parágrafo sobre aquilo. Tu lê, tu deixa no canto da cama, outro dia tu pega de novo, tu segue, tu pega uma parte. Então, como é isso, né? As pessoas também, até o livro físico, elas não conseguem muitas vezes mais ler, porque parece que se eu ler, eu tenho que acabar hoje. Né? Eu deixar um livro que eu leio por dias. Então, o quanto estamos desacostumados a esperar, né? A curtir, a degustar, né? Fast food, inclusive, né? Até a comida, né, gente? Tu quer a comida rápida, tu quer tudo rápido. Tudo é pra ontem, né? Tu quer o resultado do tratamento rápido, tu quer o remédio que age em menos tempo, tu quer tudo em menos tempo. E aí tu vai não ouvindo nada, não vai ouvir a outra pessoa, não vai ouvir o teu corpo, não vai ouvir teu filho. E né? Como não vamos ter uma geração ansiosa, né? Não tem como, né? Na verdade, a ansiedade é o novo normal, né? Infelizmente. Exatamente. E é um problema, né? Porque ela gera muitos outros problemas. Então. E aí a gente tá falando com um problema de saúde coletiva, estamos falando um problema inclusive de políticas de saúde, inclusive financeiro, enfim, é um problema. A ansiedade, ela traz um problema para o todo, né? Então, a gente é um problema social. Eu acho que não tem como tu desmembrar uma coisa da outra, né? Essa ansiedade está nos gerando muitos problemas. Muitos, sim. E aí, às vezes, a gente precisa parar, né, de novo, porque nessa linha de, então, eu produzir e eu fazer mais, eu também fico mais ansioso, né? E quantas vezes a gente precisa poder parar e pensar o que de diferente, né? Como diferente, vamos parar um pouquinho, então, né? Vamos ver o que não tá dando certo, né? Por isso que tão legal que se conseguiu mudar na escola, então não se leva mais telefone, né? Era o máximo, meus pacientes chegaram reclamando horrores no mês de fevereiro e março. Isso é um cúmulo, porque é horrível, porque, né? Acordando feliz. Comemorando, né? Porque qualquer mudança gera um sofrimento e uma angústia muito grande, né? Então, o quanto a gente pensar em mudar algo é muito mais difícil, né? Por isso que também, bom, se tu faz um tratamento lá na infância é mais fácil, porque aí tu não precisa mudar esse comportamento de anos e anos, né? Nós adultos já temos comportamentos muito mais cristalizados. A criança é uma esponjinha, o adolescente também, e por isso a gente precisa ficar muito atento, porque aquela mudança de comportamento da semana, ela pode ser uma mudança da semana, se a gente vai lá, trabalha, resolve. Agora, no adulto, não, isso já fica cristalizado, isso já virou um transtorno, muitas vezes, né? E não normalizar, principalmente na adolescência, né? Essa questão do isolamento, ele é mal-humorado. Ele não gosta de conversar. Ele só gosta de ficar em casa. Aborrecência. Não sei o quê. Eu acho que não dá. Os pais já chegam rotulando, né? Tá entrando na fase da aborrecência. Agora só quer ficar no quarto. E, tipo, bem esse normal e não olha pra criança como um todo. Até porque é difícil pra caramba ser adolescente, gente. Eu acho, gente, chata. Teu corpo tá mudando, tá tudo mudando, teu pensamento, né? Enfim. A insegurança é que gera. De ser gostado por alguém, de alguém me escolher, né? De pertencer a um grupo, porque se eu estiver sozinho em algum lugar é porque ninguém me ama, né? Então, tantas questões tão difíceis. E o quanto é importante, ao invés de dizer que é chato, que está resmungando, que virou um chato, é poder acolher, né? É poder dizer que eu passei por isso, né? Tá, tudo bem. Vamos juntos, é difícil mesmo. Mas o quanto, muitas vezes, nós, enquanto pais, esquecemos a nossa infância, a nossa adolescência. A gente veste a carapuça de pais com uma força que muitas vezes a gente esquece que a gente já foi criança, já foi adolescente, já passou por diversas situações, né? E que naquele momento era muito difícil. Era uma dor muito grande. Ouvir aquele não ser deixado de lado no recreio, fazer... E tá tudo bem ele chorar agora por isso, mas isso não vai desconstruir o restante da vida dele, né? Exatamente. E esse pertencimento, acho que é isso, né? Nós trabalharmos, enquanto profissionais da saúde, sempre em equipe,
permitindo que essa criança, esse adolescente, seja ele mesmo conosco e trazendo para ele essa normalidade de que é difícil, conta comigo, pode se abrir comigo, e a gente vai ajudando essas famílias a conduzir. Então, acho que a ideia do podcast é essa, né, Fabíola, da gente ajudar nessa condução, né, com informações, com pesquisas, e não achômetro, não vozes da minha cabeça. Então, a gente queria te agradecer a tua presença, agradecer a tua disponibilidade, dizer que a gente gosta muito do teu trabalho, né? E que estamos aqui para tudo que tu precisar também. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o convite, muito bom. Esse assunto sempre brilha o olho, né? E é gostoso falar que o tempo passa voando. Exatamente. A vontade é de ficar, né? Tem que falar. Falando nisso. Aí. Mas então tá, muito obrigada. Obrigada.